Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um super conteúdo aqui do nosso canal e hoje nós vamos estar falando sobre o Quinvo 11, um novo fundo imobiliário que tem surgido aí, tem entregado aí um excelente retorno para os seus cotistas e nós vamos estar apresentando este fundo imobiliário para você aí que está acompanhando o nosso canal todos os dias, trazendo notícias sobre os fundos imobiliários. Ele soltou o seu relatório gerencial e nós vamos estar aqui mostrando mais um fundo imobiliário aí pagador de dividendo para vocês, certo? Então, se nós olharmos do ponto de vista de rendimento, né, o último rendimento que foi distribuído aí por esse fundo imobiliário foi na casa aí de R$ 1,05 por cota, ou seja, ele é um fundo imobiliário, evidentemente com esse valor, que ele é um fundo, aquele famoso fundo próximo ali de R$ 100. Tem um dividend yield anualizado de 13,86%, ou seja, vem pagando muito para os seus investidores. Um ponto muito importante sobre este fundo imobiliário é o número de cotistas, ou seja, um fundo que ele está começando agora, tem aproximadamente 6.793 cotistas. Do ponto de vista de cota patrimonial, 90,39, né, que tem um número aí bem interessante, um número também muito bom, né? Do ponto de vista de cota de mercado, o mercado ainda não precificou esse fundo no valor que deveria ser precificado, e ele tem uma administradora que é a BRL Trust, que é a mesma administradora que muitos de vocês não sabem, mas é ela que está por trás do VISC 11, ela que está por trás do REC 11, ou seja, dois importantes fundos imobiliários, um de shopping, que é o VISC 11, e outro de papel, que é o REC 11. Se nós formos olhar aqui a sua carteira de CRI, uma vez que ele é um fundo de papel, ele é bem diversificado por setor, a sua taxa é uma taxa bem agressiva, ou seja, ele é aquele famoso fundo high yield, por exemplo, o IPCA dele é IPCA e 10 e o CDI dele é um CDI mais 3,5, ou seja, uma taxa bem agressiva. Ou seja, ele é aquele fundo imobiliário de papel onde tem por objetivo alcançar o maior retorno. Se nós olharmos por classe de ativo, 59% da sua carteira são CRI, 6% são fundos imobiliários e ele tem um dos maiores caixas proporcionais, que é 35% do seu dinheiro está em caixa, ou seja, é um fundo bem seguro, né? Um fundo aí que ele pensa bastante antes de acabar adquirindo aí um novo CRI para a sua carteira. Do ponto de vista de indexador, 66% da sua carteira é IPCA mais 9,8, ou seja, 2/3 da carteira é IPCA e 1/3 dele é CDI, o que eu acho uma boa estratégia, porque no longo prazo quem vence é o IPCA, mas no curto prazo quem vence é o CDI. Então ele está bem, muito bem aí diante dos cenários. Se nós olharmos por setor, né, a maior 31% é residencial e 25% é loteamento. Então agora nós já conseguimos justificar por que ele tem um IPCA e 8 e ele tem um CDI mais 4. É porque a maioria dos seus CRI é do segmento residencial e loteamento. Residencial você vai construir, depois de construir você vai vender, e loteamento também. Loteamento, você compra o loteamento, você constrói, você vende. Então, são investimentos mais arriscados, mas também são investimentos que, quando eles estão finalizados, eles dão maior retorno. Porque muita gente diz assim: como é que você está trazendo um fundo imobiliário high yield? Você tem que entender que ele é high yield pelo setor que ele investe. O problema é quando você tem high yield, uma carteira high yield, só que o setor não é compatível para você ter CRI high yield. Ou seja, significa que você pegou os piores papéis. Aqui não. Aqui o IPCA tem que ser alto e o CDI tem que ser alto, porque são investimentos de muito, mas muito longo prazo.
Se nós olharmos por securitizadora, 41% nas mãos da Virgo, 21% Tree Security e outras posições menores do ponto de vista de securitizador. Se nós olharmos a carteira em si, vamos olhar o dividendo, né? Ficou ali no ano passado, quando a Selic estava 13,75, ele chegou a entregar R$ 1,50, com a queda da Selic, evidentemente que o rendimento cai. Mas por que o rendimento cai? Porque a inflação não disparou. Porque se a inflação tivesse disparado, como ele tem uma carteira de IPCA em 9, então esse rendimento tinha ficado bem mais alto. Mas mesmo a Selic caindo e a inflação não disparando, ele entregou aí no último mês uma taxa média de 13,86, o que é muita coisa para um fundo de papel. Se nós olharmos do ponto de vista de receita, foi uma das maiores receitas que ele teve, foi do mês de abril, 2,2 milhões. Os resultados de fundos imobiliários subiu para 146 mil. As despesas, embora tenham subido proporcionalmente, aqui a receita do ativo foi bem menor, o que deu um dividendo aí de R$ 1,05, o que é um excelente resultado, certo? Se nós formos olhar aqui no investidor 10, né, porque o status invest hoje ele está desatualizado, ele está sendo negociado no mercado hoje a R$ 87,79, tem um dividendo gigantesco de 15,61, poderia ser bem maior se a inflação tivesse disparado. Se encontra um desconto de 3%, e nós esperamos comprar fundo de papel sempre barato, abaixo de 1. Tem uma liquidez de 264 mil, ou seja, não é para você que está começando a investir em fundos imobiliários, mas quem já está posicionado, e nos últimos 12 meses ele se valorizou 9,82, ou seja, muita gente apostando que a inflação ela vem, mais cedo ou mais tarde ela virá, certo? Nós descemos aqui embaixo, desde que ele surgiu, ele sempre conseguiu bater a inflação, né? Ou seja, ele não tem nenhum mês aí negativo, ou seja, nenhum mês vermelho. E do ponto de vista aí de dividendos, ele oscila bastante, mas ele tem uma média nos últimos 5 anos de 17,15 e atualmente está 15,61, ou seja, Kivo 11, um fundo imobiliário aí para você analisar, para você estudar, né? Se ver se faz sentido aí na sua carteira para você que é investidor. Para você que não segue ainda o nosso canal, peço que você siga o nosso canal, comente, curta, também faça sugestões para nós melhorarmos o conteúdo aqui apresentado. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo conteúdo aqui do nosso canal.